Olá, meus assustados de plantão, tudo bem com vocês? Estou aqui com este caos muito bom que o Oswaldo daqui de Osasco, para quem é de fora aqui de São Paulo, é uma cidadezinha aqui de São Paulo mesmo. Só que essa experiência que ele teve foi lá na Paraíba. Ele disse que quando sempre chega essas épocas de junho, ele gosta de ir para lá por causa das festas juninas de lá, que diz que são muito boas, né? E é uma das... Eu tenho muita vontade de ir lá pro lado do Nordeste, lá para essas cidades que tem essas festas juninas. Eu também tenho muita vontade de ir lá nessa época do ano para ver as festas juninas lá. Então ele mandou esse caos aqui para nós, quero agradecer, muito obrigado, Oswaldo, por ter mandado esse caos, uma experiência bem assustadora, hein, amigo? Pelo amor de Deus. Então ele disse que aconteceu lá na casa dos avós dele, ele teve essa experiência aí bem assustadora, bem apavorante. Então, sim, você, olha, já ia começar o caos, mas se você que tá aí esperando o caos começar, deixa o seu likezão aqui para nós, e você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá bom? E se você quer contribuir com o nosso canal, contribua aqui no Valeu Demais, qualquer quantia você já ajuda bastante. Então vamos lá pro caos, meus assustados. Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos quem enviou para nós foi o Oswaldo. Muito obrigado, Oswaldo, por ter enviado pra gente esse caos aí. Um caos muito bom e bem apavorante. Bem apavorante mesmo, hein, Oswaldo? Ele falou que ele mora aqui em Osasco, no estado de São Paulo, mas isso aconteceu quando ele foi para casa dos avós, lá na Paraíba. Ele foi passar as festas juninas lá, que ele gosta muito. Ele falou que quando ele veio embora para cá, uma das coisas que ele mais sentiu falta foram das festas juninas, que aqui não é como lá, né? Lá é bem legal as festas, e que nem eu falei, eu também tenho muita vontade de ir nessas épocas de festas juninas para aqueles lados de lá do Nordeste, lá, porque diz que as festas juninas lá são muito boas. Então ele falou que quando foi no ano de 1999, ele ainda era solteiro na época, então sempre ele era solteiro, ele trabalhava e sempre nos empregos dele ele conseguia as férias dele para essa época de junho. E ele, quando já pegava as férias dele, ele já se mandava para lá, para Paraíba. Quando foi no ano de 1999, ele chegou às férias dele, ele se arrumou e foi para a casa dos avós. Ele ia para lá, para a casa dos avós. Então ele disse que chegou lá, tudo bem, e ele já tinha ido outras vezes para a casa dos avós. Nunca aconteceu nada, nunca presenciou nada, sabe? Nunca teve experiência nenhuma. Quando foi nesse ano, ele foi para lá, tudo, né, para ver ali as festas juninas, tudo. Quando ele falou que estava já perto dele vir embora, ele, né, antes dele acabar as férias dele, ele vinha sempre no começo de julho, ele vinha embora, mas ele falou que nesse ano, quando foi, né, dia 29 mesmo de junho, ele falou que era São Pedro. Ele falou que no dia 29 ele vinha embora, porque ele tinha um compromisso aqui em São Paulo, parece que um casamento de um primo, e aí ele então ficou até esse dia, para ele voltou antes para participar do casamento do primo, e calhou justamente dele vir embora no dia 29. No dia 29, durante a tarde ali. Aí ele falou assim que ele, né, foi na última festa lá da festa junina, tudo,
Ficou lá todo. Quando chegou de madrugada, ele veio embora para casa dos avós. Ele falou que veio andando normal, veio sozinho, não tinha ninguém, nenhum primo, nem ninguém vinha acompanhando ele, porque os primos não moravam ali perto dos avós, moravam na mesma cidade, mas em lugares assim mais distante. Aí ele falou que vinha, tudo correu normalmente ali na festinha ali, né? Tudo normalmente. Mas ele disse que quando ele chegou na casa dos avós, que ele abriu a porta, ele sentiu uma coisa esquisita. Entrou, escutou um barulho na casa, ele até pensou que seria um dos dois, ou a avó acordada, um barulho ali na casa. Aí ele falou: ô vó, ô vô, é vocês que estão aí? E ele falou que viu a luz da cozinha acesa. Aí ele foi andando em direção à cozinha, a luz da cozinha estava acesa, não tinha ninguém. Ele então foi, tomou um copo de água, apagou a luz e foi em direção ao quarto. E ele disse que era um casarão de madeira, ele falou, e tinha para ir para os quartos, saía da sala e ia para esse corredor para pegar os quartos ali. Ele falou que quando ele já entrou no corredor, ele viu um vulto, como se estivesse, sabe, atravessando de quarto para quarto, assim, sabe, na frente dele, ele falou. Aí ele falou que parou, ele falou que deu aquele choque nele, aquele arrepio ao mesmo tempo. Ele, ué, quem é que tá aí? Fez assim, né? Quem é que tá aí? Fez, ainda falou ainda, vó, é você? Aí parou o nego, mas ele falou que antes dele chamar pelo avô, pela avó, sabe? Ele falou que um vulto assim, entrava por uma porta, passava pelo corredor, entrava para outra, ele falou, atravessando as paredes. Mas mesmo assim ainda ele achou que era a avó e o avô. Mas depois que ele parou para raciocinar, ele falou, não é a avó nem o vô. Isso daí não é desse mundo, que isso? Aí ele falou que, né, apertou o passo e já entrou para o quarto dele, fechou a porta, ele falou com muito medo, e foi pro quarto. E ali ele falou que começou a escutar, ele falou que o piso era de madeira, ele começou a escutar passos ali, como tivesse muita gente andando ali naquele corredor, escutava barulho de talher caindo no chão, na cozinha. Ele falou, nossa, que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí ele disse que nem tirou a roupa, ele entrou para debaixo da coberta ali, do lençol ali, e ficou ali e pegou no sono, dormiu. Quando foi uma certa altura ali, ele falou que ainda era madrugada ainda, que ele falou que estava escuro. Ele falou que não se lembrou de nada do que ele tinha visto antes, sabe? Ele não se lembrou de nada. Ele se levantou com vontade de ir ao banheiro e se levantou e foi em direção ao banheiro. Ele foi no banheiro, tudo, fez lá a necessidade dele e ele saiu do banheiro. E quando ele chegou no corredor, ele falou que ele tomou-lhe uma bofetada na cara e ele viu que foi de ele falou que não sabe dizer, ele falou um espírito, um ser, ele falou todo escuro, como uma sombra escura, veio e me deu-lhe uma bofetada. Ele falou que doeu, ele falou, doeu, viu que eu fiquei até meio zonzo. Aí eu ainda cheguei e falei, por que você está fazendo isso? No que ele falou isso, diz que vieram outros, acredito eu, espíritos, e vieram e bateram nele. Ele falou, me deram uma surra, e ele falou, e eu queria... Aí já na hora ele falou, já me trancou tudo. Ele falou, eu queria gritar, eu queria me mexer para
para chutar, porque o corredor não era largo, era um corredor estreito. Então ele falou que pensou assim: vou chutar as paredes para o vô e para a avó escutar e vir aqui me socorrer. Mas ele disse que aí trancou ele de um jeito que ele falou que não conseguia se mexer, né? Aquela paralisia que dá, né? Então ele falou assim que aí ele apanhou, ele falou, e apanhou muito. E ele falou que em pensamento, ele falou que tentava rezar, né, rezar o credo ali, chamar por Nosso Senhor, por Nossa Senhora, mas nem por pensamento ele conseguia. Ele não conseguia, sabe, nem no pensamento ele conseguia bolar ali as palavras para falar. Ficou muito confuso. E aí então diz que ele chegou e no pensamento dele, diz que aí sim ele conseguiu ali tipo um raciocínio com o pensamento. Falou: por que vocês estão fazendo isso? O que eu fiz para vocês estarem fazendo isso? Aí diz que assim, falou: você merece. Aí ele falou: mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Tudo ele falou que telepaticamente. E aí então ele falou que aí ele aproveitou, falou: ué, eles estão, né, eu tô falando com ele, então eu vou rezar. Aí diz que não sei o que foi que aconteceu. Aí ele começou, no pensamento dele, ele começou a rezar o credo, mas aí ele falou que até aí então ele já tinha apanhado muito, ali apanhou bastante. E aí quando ele começou a rezar o credo, diz que aqueles espíritos ali, ele falou que não via rosto, mas pelo jeito eram homens, pelo formato ali, eram todos homens. Aqueles espíritos deram as costas e saíram andando, sabe? Saíram andando e atravessaram uma parede lá e sumiram. Aí só depois que eles sumiram, ele conseguiu se mexer. E aí ele falou que estava todo dolorido, porque eles deram tapas, deram murros, deram chutes, ele falou, que doíam bastante. Ele falou que o corpo dele ficou todo dolorido. Aí ele conseguiu chamar, né, os avós, que ele falou que mal conseguia se levantar para sair dali. Porque ele disse que pareciam que ele tinha apanhado de pessoas normais mesmo, ele falou. Então aí ele conseguiu chamar o avô e a avó, aí eles vieram. E aí a avó disse que o rosto dele estava todo inchado, todo cheio de hematoma, o olho estava roxo. Aí ele falou que deu um acesso de choro nele, porque ele falou: por quê? Por que, vó, que eles fizeram isso comigo? Aí ele falou que foi no banheiro, olhou no espelho e aí o rosto dele estava bem inchado mesmo, de quem toma muito soco no rosto. Ele falou: sabe com esses lutadores de boxe, quando toma muito soco no rosto, que o olho fica inchado? Eu fiquei assim, ele disse. Eu fiquei assim. E aí meus avós não sabiam também, os avós disseram que nunca tiveram experiência nenhuma ali na casa, e eles não souberam também o porquê que ele tomou aquela surra, e ele disse que até hoje ele não sabe porquê que ele tomou aquela surra ali. E ele, né, aí eu aqui pensando, ele tomou ali uma surra de uma falange ali de espíritos, né, meus assustados. E agora o porquê que ele tomou, ele falou: tô mandando esse caos aí para vocês aí, porque ele falou, ele deve ser assustado, porque ele falou que deve ser um dos quietinhos, né? Ele não falou, mas eu tô deduzindo. Ele falou: vocês conversam muito sobre, né, essas coisas assim, quem sabe alguém aí me dá uma luz, porque até hoje eu não sei o porquê que aconteceu isso comigo, porque que eu tomei uma surra desses espíritos aí. E aí ele fala, né, que aí no outro dia ele acordou e ele falou, aí os avós: não, você não vai embora desse jeito, fica aqui. Aí ele não quis. Aí sim que ele quis ir embora na mesma hora. Ele falou, foi com a cara toda inchada. Ele falou que teve que colocar óculos, teve que colocar boné para, né, o roxo do olho dele não ficar assim tão visível. E por causa disso tudo, ele falou que perdeu o casamento lá do parente dele, que ele tinha
que ir, por isso que ele ia vir mais cedo. E aí ele disse que não foi no casamento, se desculpou lá, não foi no casamento, porque ele falou que o rosto dele estava assim irreconhecível, estava muito feio. E ele falou que até hoje ele não sabe, então ele falou que mandou esse caos aqui para nós, para saber se alguém aí dá uma luz para ele, por que aconteceu isso com ele, né? Olha, Oswaldo, eu acho que esses espíritos aí vieram acompanhando você lá da festa junina que você estava. Não sei porquê, mas eles vieram acompanhando você e, sabe, me vem à cabeça assim que parece que era, sabe, uma ganguezinha desses que gostam de ficar batendo nos outros por aí. E de certo fizeram a mesma coisa com você. É isso que me vem à cabeça, porque você diz que ali foi tudo normal, na festinha junina lá foi tudo normal, você estava com os amigos, amigas, conversaram, bateram papo, deram risada. Ele falou, bebi? Bebi. Ele falou, eu bebi, mas não para ficar bêbado. Ele falou, eu não estava bêbado, né, para eu acontecer alguma coisa desse tipo. Ele falou, até hoje eu não sei. Então, ele falou, aí pessoal, vê, né, será que alguém me dá uma luz aí, por que aconteceu isso comigo? Eu, na minha opinião, Oswaldo, eu acho que essas entidades aí, essa falange de espíritos, é a palavra que me vem à cabeça, eu acho que eles vieram ali te seguindo, eles vieram com você, não sei se foi dessa festinha junina, ou se foi, sei lá, você passou ali pelo caminho, por algum lugar que eles já estavam ali, já esperando para aprontarem, né? E acompanharam você ali na casa ali dos seus avós e acabaram fazendo isso com você. É o que me vem à cabeça. Mas vamos ver aí o que os nossos assustados aí nos comentários falam, né? Então, meus assustados, comentem aí, deem a sua opinião. O que será que foi isso? O porquê que aconteceu isso com o Oswaldo? Então, espero que vocês tenham gostado desse caos. Eu gostei muito. Ele mandou esse caos aqui para nós. Estou fazendo já o vídeo aqui para vocês. Eu gosto muito. Eu gosto de todos os causos que eu falo aqui, mas o que, sabe, me deixa mais assim contente de falar, de fazer o vídeo para vocês é quando vocês mandam o vídeo para nós. Eu leio bastante, então eu conto muito vídeos do que eu leio, do que eu peço autorização, né? Eles me autorizam e eu conto. Mas eu gosto quando, sabe, quando a pessoa manda para mim, então me dá assim uma motivação assim bem gostosa. Fico assim bem feliz mesmo em fazer. Se você tem um caso assim que nem esse do Oswaldo, manda aqui, gente. Manda o caso que eu faço aqui para vocês. Tá bom? Se você tem alguma restriçãozinha, não quer que eu fale nomes, tudo bem, é só deixar ali avisado. Não quero que eu fale o meu nome, nem cidade, onde aconteceu, onde eu moro, que eu não falo, gente, não falo nada, tá bom? Eu troco tudo aqui e você pode ficar sossegado e eu faço o vídeo aqui para vocês. Então, um beijão no coração de vocês todos. Comentem que eu quero saber a opinião de vocês. Um beijão no coração e até o próximo caos.